Acompanha comigo como foi a produção desse topo de bolo com a cabeça do Mickey para o meu bolo marinheiro. Eu comecei fazendo marcações na parte de baixo dessa bola de 150 milímetros, uma marcação com uma distância de 5 centímetros para retirar uma lasca. Assim, o fundo dessa cabeça vai ficar reto e o meu topo vai conseguir ficar em pé sozinho. Depois de fazer as marcações, eu vim retirando com o estilete. Com a bola inteira, acabou ficando um pouco difícil, então eu abri ela e retirei um lado de cada vez, cuidadosamente, para não me machucar. Depois de retirar essas lascas aqui de um lado e do outro, eu encaixei a bola para ver se ela estava feita corretamente e se ela ia ficar retinha na mesa e não ia ficar torta. Se tivesse torta, era só tirar mais algumas lasquinhas, mas deu tudo certo. Aí eu comecei a lixar, porque a bola vem com algumas imperfeições e é importante a gente retirar para não marcar no EVA. Feito esse processo, eu vou começar então a recortar aqui a bola das orelhas. É uma bola de 75 milímetros. Depois de cortar ela ao meio, eu vou fazendo marcações de 2 centímetros em toda essa volta dela. Aí depois eu vou marcar esse risco com a caneta e aí vou começar a recortar. Feita a marcação nas duas orelhas, nós vamos começar a retirar aqui com o estilete cuidadosamente toda essa volta que a gente riscou. Após fazer esse recorte com o estilete, a gente vai começar a retirar com o dedo, fazendo uma espécie de escavação com o nosso dedo, para a gente poder deixar essa parte bem arredondadinha no formato que a gente quer. Então, você vai tirando os pedaços maiores, depois você vai cavando assim com o seu dedo, retirando as bolinhas bem pequenas para deixar ela bem no formato que você deseja. Depois de fazer esse processo, é importante você lixar a orelha para ela ficar com os cantos bem arredondadinhos. Nesse momento, chegou a hora de fazer o rostinho do Mickey, então eu vou modelar aqui a minha folha de EVA pele como se eu fosse encapar a bola. Com o mesmo processo que eu faço quando vou encapar bolas de tamanho grande que eu não tenho ajuda. Então, eu vou modelando um lado, prendo com alfinetes, depois eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, até conseguir encapar toda essa parte da bola que eu vou utilizar para fazer o rosto. É mais ou menos o mesmo processo que eu faço para encapar os bolos. Eu puxo os lados e depois eu vou fazendo os cantinhos e é assim que fica. Depois eu venho retirando aqui os alfinetes para poder fazer o formato do rostinho que eu quero. Então, eu vou retirar todos os alfinetes, aí vou abrir aqui. Eu vou retirar da minha bola, né? Porque eu preciso dar o formato do rosto. Então, eu vou retirando com cuidado aqui para não perder o formato. Aí, eu vou tirar aqui todo esse excesso que ficou da marcação. Tira aqui embaixo também, porque é só o rostinho. Aí, dobro ela ao meio, bem certinho. Vou pegar depois o meu molde que eu fiz para poder fazer esse desenho, encaixo aqui em cima. Aí eu vou riscar bem fraquinho ele com um palito de unha. Vou fazer uma marcação bem fraquinha mesmo, só para saber onde está o risco do formato que eu preciso recortar. Após fazer o risco, eu venho recortando cuidadosamente com o meu EVA ainda dobrado para que os dois lados fiquem iguais. Após recortar, a gente vai fazer o processo de encapar a bola. Aí, a mesma coisa que eu expliquei, só que nesse caso aqui, eu vou fazer dos dois lados da bola, retiro os alfinetes, aí eu não vou retirar o EVA, eu vou passar a cola quente cuidadosamente na lateral, e aí eu venho puxando com cuidado para baixo, para poder ficar no formato que eu encapei. Vou fazer esse processo dos dois lados, cuidadosamente, e aí depois a gente vai retirar o excesso do EVA também, retira assim mais grosso, e aí depois você vem fazendo um refile com cuidado e vamos unir as duas partes dessa bola. Passa cola quente, une os dois lados e vê se ficou certinho. Ficou certinho, vamos seguir para o próximo processo. Vendo que tá tudo certo, eu sigo aqui pro próximo passo, que é encapar as orelhas. Então, eu vou pegar aqui o EVA, que é cercossoprador, vou encapar a parte de trás dessa orelha, cuidadosamente. E como é uma bola menor, aí você já consegue puxar todos os lados, assim, meio que de uma vez. Puxa tudo, faz o mesmo processo de colar na lateral, passa a cola cuidadosamente. Puxa o EVA para ele ficar aqui no formato, bem na beiradinha, faz em toda a orelha, retira o excesso, vem fazendo aqui o refile. Aí a gente põe um pouquinho de cola no meio,
Vamos aquecer o EVA para poder encapar a parte de dentro da orelha. Aquece bem esse EVA, aí você vem com cuidado e coloca por cima aqui dessa parte da orelha. Puxa bem ele de todos os lados também, como você fez na parte de trás. Aí o que a gente vai fazer na sequência? Aí eu pego o meu soprador, dou uma jeteada aqui de ar quente em cima, pego uma bolinha menor e aí eu aperto ela assim, não com muita força, só para fazer a marcação no meio, onde a gente já deixou com cola quente, aí ele vai ficar no formato desejado. Depois você vem passando assim o dedo para ficar bem direitinho, recorta também o excesso, faz aqui o refile. Aí nós vamos passar cola com o auxílio de um palito aqui na lateral e aí você vai pressionando cuidadosamente, vai repetir o processo em toda a volta da orelha e vai fazer isso nas duas orelhas. Pro fundo, a gente cola aqui um tampo para fechar essa parte de baixo, passa cola normal, cola no fundo, com cuidado também para ficar retinho. Colou, viu que tá tudo certo, nós vamos para a lateral fazer o acabamento. Pega uma tira de EVA de 1 centímetro, mede em volta da cabeça, né, para saber quanto você vai precisar. Com a cola passada, encaixa aqui no final da cabeça e vou fazendo aqui toda essa volta para dar um acabamento. Faz o mesmo processo até terminar do outro lado. Depois disso, a gente vai colocar o rostinho no lugar, então você vai colocar ele aqui na frente da sua cabeça, vai encaixar para ver o lugar certinho onde ele tem que ficar. Precisar, você ajusta, vai encaixando ele. Quando você vê que tá no lugar correto, você começa a colar pela lateral, passa um pouquinho de cola, aí a gente vai modelar aqui com a mão para ficar no formato que a gente tinha feito e vai fazer o processo em toda a volta desse rosto para ficar bem colado. Depois que o nosso rosto já estiver colado, nós vamos seguir para as próximas partes. Já recortei todas as partes seguindo o molde que eu fiz, então vou passar cola no nariz e aí meço aqui pelo meio da cabeça, venho seguindo para baixo a direção do meio, né? Encaixo e colo o nariz no lugar. Depois eu vou fazer a mesma coisa com os olhos, é mais ou menos de acordo com o meu molde. Venho aqui, colo um, aí o outro eu vou colar seguindo o exemplo desse, para que eles fiquem simétricos. Na sequência, eu vou colocar a bolinha do olho também, aí faço o mesmo processo para ficar simétrico as duas. E agora eu vou colar as orelhas. Então, para a parte das orelhas, eu faço um furinho, ponho um pinguinho de cola quente e aí eu coloco um pedacinho de arame para poder encaixar na cabeça. Do meio da cabeça, eu meço uns 6 centímetros, aí eu faço uma marcaçãozinha aqui com a lapiseira. Aí faço o mesmo processo do outro lado, venho aqui com o meu palito, abro mais, né, esse espaço dos dois lados, aí vou pegar a minha orelha, vou passar um pinguinho de cola de EVA aqui em volta do meu arame, e aí eu vou colocar na cabeça, encaixando no lugar onde eu fiz o furo, e aí vou fazer uma pressão para ela ficar bem colada. Repito o mesmo processo, aí a cabeça do Mickey tá pronta, mas como é Mickey marinheiro, falta ainda outra parte, eu vou fazendo aqui o mesmo processo de colagem com os apliques que eu já recortei do molde que eu fiz. Cola aqui para fazer o meu chapéu, a parte da frente do chapéu, esses apliques do Mickey. Aí eu vou passar cola na aba do meu chapéuzinho, com cuidado, e aí eu vou encaixar essa aba aqui na cabeça do meu Mickey, na direção que eu preciso, venho com todo cuidado, encaixo sentindo que tá certo. Aí eu coloco com mais força no lugar, eu vou pegar essa frente do chapéu, vou passar cola aqui, né, só na bordinha onde eu preciso colar. Aí nessa hora eu vou encaixar na cabeça com muita seriedade, porque isso aqui não pode ficar torto, então eu vou medindo direitinho. Encaixe com cuidado e está pronto o meu topo de bolo, que é a cabeça do Mickey marinheiro. Vou mostrar para vocês o resultado. E vou deixar os moldes, caso você queira fazer o seu Mickey também. Muito obrigada por assistir e até a próxima!